Bom dia, amigo ouvinte. Meditar um pouquinho na palavra do Senhor, né? Que é tão importante para mim, julgo que para vocês também. Porque ela é fiel e verdadeira e digna de toda aceitação. Baseada aqui em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3. O apóstolo Paulo diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais. Ou seja, aliás, o 3 diz assim, perdão. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Louvado seja Deus, né? Quer dizer, estamos no corpo, mas não militamos no corpo, né? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, né? Aqui, os oponentes de Paulo, lá na época dele, né? Eles falavam que Paulo andava na carne, né? Com a intenção de dizer, você também é um ser humano, você também, né? Mas Paulo disse, sim, nós andamos na carne, mas não militamos nas obras da carne, né? Porque as nossas obras são espirituais, poderosas em Deus. Porque as coisas da carne são tudo obras mortas, não servem para nada. Se quiser tirar uma dúvida, vá lá no capítulo 5 de Gálatas e veja as obras da carne e os frutos do Espírito, você vai ver a diferença. Não vou ler aqui, porque senão vou me estender muito. Mas vamos aqui a uma síntese. Ele diz, o apóstolo derrubou todo tipo de ideologia contra o Evangelho, que impedia as pessoas o conhecimento da verdade. Quer dizer, nós estamos no outro reino, no outro plano, no plano de Deus. Existe o filho de Deus e o filho do diabo, ele mesmo falou. Nós, filhos de Deus, promovemos a obra de Deus. E os filhos do diabo, a obra de Satanás. Que é tudo contra a vontade de Deus. Como esses camaradas aí que lançaram uma cartilha aí para as crianças, né, escolher o seu próprio sexo e a pessoa pode, a criança já pode escolher que sexo ela quer. Isso é contra. Não podemos ser a favor disso aí, isso é perversão, totalmente contrário à vontade de Deus. E ele lutava contra isso, como eu também luto, porque eu estou na mesma direção, fazendo a mesma obra e servindo ao mesmo Pai. Né? Ele levou cativo a obediência de Cristo, todo argumento e toda intenção do coração que antes eram contrários a Deus. Quer dizer, ele lançou diante do povo que estava ouvindo qual era a vontade de Deus, né? E levou os cativos à obediência a Cristo, porque é a realidade, é a verdade, é o caminho certo, é a vida eterna. Nós promovemos o Evangelho, que leva o homem ao arrependimento e leva o homem a Deus, uma comunhão com Deus. E a partir daí o pecado não terá mais domínio sobre a sua vida. Que o que lasca o homem é o pecado, porque o salário do pecado é a morte. E a única ação que separa o homem de Deus é o pecado. Nem a morte nos separa, mas o pecado sim. Nossas ações revelam nossos pensamentos, né? Se você está promovendo o Evangelho, o reino de Deus, o reino das trevas não tem mais lei sobre sua vida. Você já venceu. Ou o pecado não tem mais domínio sobre você. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda-feira embriagado. Ou seja, ele já se deixou dominar pelo pecado, né?
Aqueles convertidos no Senhor e que não milita segundo a carne, ele jamais terá essas atitudes aí. Não tem como. Ele está na luz. Não tem como. Louvado seja o nome do Senhor. Nossas ações revelam nossos pensamentos. Não devemos apegar-nos às ideias que não se conformam com a vida e os ensinos de Cristo. Claro. Se você é um cristão, é um seguidor de Cristo, você não pode aceitar aquilo que é contra a vontade de Deus. Como muitas coisas que você vê aí nesse mundo. A corrupção, a injustiça dos homens, o egoísmo que leva a injustiça. O egoísmo leva a injustiça. O camarada ganhando 10, 20, 30 salários e o outro só ganha 1. Por quê? Porque o egoísmo leva à injustiça. Quando ele se tocar e dizer, não, isso aqui não tem condição, eu ganho 30, meu irmão ganha 1. Ainda tem outros que ainda roubam, né? Em cima disso ainda vão roubar. Porque o egoísmo é que gera a injustiça. E nós somos contra isso. Porque a palavra não nos ensinou assim. Assim contra isso. Louvado seja Deus. Paulo não caminhava de acordo com a carne e os desejos mundanos. Quer dizer, egoísmo, corrupção, injustiça, isso são as obras da carne, são mortas. Por que elas são mortas? Porque não servem para nada. Para que serve o egoísmo? Você ganhar 30 salários, teu irmão ganhar só 1. O que serve a corrupção? Além de ganhar 30 salários, ainda roubar os outros. São mortas, não servem para nada. Agora as obras são feitas em Deus, você faz com a maior satisfação, porque tem a aprovação de Deus. Dá para entender, meu irmão? Louvado seja o seu nome. Paulo não caminhava de acordo com os desejos mundanos. Em vez disso, derrotava a carne. Ele se esforçava, né? Que é a vigilância. Não, eu sou um cristão, eu estou pregando a palavra, não posso agir assim não. Né? As nossas ações revelam os nossos pensamentos. Eu não posso agir assim, eu sou um cristão. Não dá para mim não. Não, estou fora, meu. Estou fora, não dá não. Vai arrumar inimigos, sim, pois arrume, que sejam seus inimigos. Mas continue na vontade de Deus, que é a realidade. Ele disse, eu subjugo o meu corpo e reduzo a servidão. Eu ainda não estou conseguindo isso. Mas eu estou no caminho. Quem está no caminho, um dia chega a seu destino, não é verdade? Eu não estou tendo essa graça que ele tem, de subjugar o meu corpo e reduzir a servidão. Não, você vai fazer o que eu quero, com você mesmo. Ele conseguia. Eu não tenho essa graça ainda, mas estou no caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos aqui para finalizar aqui o que ele disse, para concluir. Ó. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Nós estamos correndo essa carreira espiritual para alcançar a promessa que Cristo nos deu. E ele não mente, ele é fiel. Correi de tal maneira que eu alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Tem muita gente para ter um corpo saudável, falta é morrer. Por uma coisa que vale pouco, né? Falta é morrer para manter aquele corpo saudável. Mas é o corpo. Entendeu? Que serve, mas como diz Paulo, para pouco proveito. Não é como a vida eterna, que é eternamente. E o corpo um dia morre, se acaba. E a vida eterna é para sempre. Dá para entender aí? Dá para você distinguir a vida espiritual e a vida material? Louvado seja Deus. Não é que o exercício físico seja ruim, não. É bom. Mas o espiritual é melhor. Amém? E todo aquele que de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Olha aí. A incorruptível. Que é eterna, é para sempre. Daqui você não leva nada, né? Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Porque foi Deus que prometeu e Ele é fiel. E Ele é fiel. Assim combato não como batendo no ar, ou seja,
Não em vão, ele quer dizer. Eu combato não como coisa seja em vão, não. Combato com certeza no coração. E antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Olha aí. Isso aqui é a vigilância, isso aqui é a andar na carne, mas não militar as obras da carne. Porque se eu for agir, aí eu vou ser reprovado. Aí o crente aí, olha as ações dele aí, olha o cristão aí, olha o pregador aí. Deu para entender? Se eu não vigiar, eles vão me reprovar. E ele diz, eu mesmo não, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Aí é triste, né? Eu estou no mesmo caminho. Porque eu sou seu irmão, seu companheiro, seu cooperador. De Jesus Cristo, né? Porque somos filhos, irmão, porque somos filhos do mesmo pai. Companheiro, porque andando na mesma direção. E cooperador, porque fazemos a mesma obra. Amém? Deu para entender? Fique em paz e que Deus me dê mais. Porque a mensagem, o poder do Espírito Santo para te convencer não está no mensageiro, está na mensagem. E a mensagem não é minha, é de Deus. E Ele convence. Amém? Amém? Você entendeu? Deus te abençoe e nos inspire para uma próxima oportunidade. Obrigado, Senhor Deus.